Bem-vindo de volta à segunda temporada do nosso podcast Um Olhar Búdico. Hoje vamos falar sobre algo que está presente em quase todos os momentos da nossa vida e que justamente por isso raramente paramos para examinar com cuidado. A tecnologia, mais especificamente o smartphone, o computador ou a televisão smart que você provavelmente usou para chegar até esse episódio. Vamos falar sobre as redes sociais que você abre antes mesmo de sair da cama, as notificações que interrompem seus pensamentos dezenas de vezes por dia. O algoritmo que decide silenciosamente o que você vai ver, sentir e desejar. O budismo tem mais de 2.500 anos, os smartphones têm menos de 20. Mas o ensinamento do Buda sobre a mente, sobre o apego, sobre a atenção, esse ensinamento nunca foi tão urgente quanto agora. Isso porque o Buda descreveu a mente não treinada como uma mente de macaco, soltando de galho em galho sem parar, incapaz de pousar, sempre em busca do próximo estímulo. E ele disse isso há mais de 2,5 milênios atrás. Gente, 2,5 milênios atrás. Imagine o que ele diria hoje. Porque o que a tecnologia moderna fez, e diga-se de passagem, com uma competência assustadora, foi construir um ambiente perfeitamente otimizado para alimentar a mente de macaco. Cada notificação é um galho novo. Cada rolagem que você dá nas redes sociais é um convite para o próximo salto. Cada like é uma pequena dose de dopamina que ensina o cérebro. Continue, tem mais, não pare. Os engenheiros do Vale do Silício estudaram psicologia comportamental, neurociência e teoria do reforço variável, a mesma mecânica usada em máquinas caça-níqueis para criar produtos que maximizam o tempo e passamos com esse tempo muito conectados. Não é acidente, é proposital. E o budismo nos convida a perguntar: quem está no comando? Você ou o algoritmo? Responder a essa pergunta é de extrema importância, porque um dos conceitos centrais do budismo é o apego, o agarra-se. Veja, o Buda ensinou que o sofrimento nasce quando nos agarramos às coisas como se elas pudessem nos dar uma satisfação permanente. E ele identificou várias formas de apego: o apego ao prazer, o apego sensorial, o apego às opiniões, às identidades, às visões de mundo. Mas hoje poderíamos acrescentar uma forma muito contemporânea de apego: o apego à conectividade constante, o apego digital. O medo de ficar sem sinal, a ansiedade quando a bateria está acabando, o desconforto físico real e mensurável que muitas pessoas sentem quando ficam algumas horas sem checar o celular. Isso não é fraqueza de caráter, é condicionamento, é o resultado de anos de reforço repetido. Mas o budismo nos lembra: tudo que é condicionado pode ser descondicionado, com atenção, com prática, com intenção. O primeiro passo é simplesmente ver, observar sem julgamento. Por exemplo, eu estou abrindo o Instagram pela 5ª vez em 1 hora. Por quê? O que estou evitando? O que estou buscando? Essa pergunta, feita com honestidade, já é prática espiritual. Agora,
eu preciso ser claro sobre algo antes que pareça que eu esteja pregando contra a tecnologia. O budismo não é uma tradição que rejeita o mundo. O Buda não virou as costas para a sociedade depois do despertar. Ele passou décadas ensinando, viajando, conversando, engajando. A tecnologia em si não é o problema, ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, o que importa é para que e como é usada. O mesmo smartphone que alimenta o vício pode conectar uma pessoa isolada a uma comunidade que salva sua vida. O mesmo aplicativo que nos prende em loops de comparação pode entregar meditações guiadas para alguém que nunca teve acesso a um professor. A mesma internet que propaga desinformação carrega os ensinamentos do Dharma para todos os cantos do mundo. A pergunta búdica não é a tecnologia é boa ou má. Essa é uma pergunta simplista. A pergunta é: eu estou usando a tecnologia com consciência e intenção ou ela está me usando? Há algumas décadas atrás, em 1970, o economista e psicólogo Herbert Simon disse algo profético. A riqueza de informação cria pobreza de atenção. Vou repetir. A riqueza de informação cria pobreza de atenção. Ele disse isso antes da internet. E hoje vivemos numa economia da atenção. Empresas competem ferozmente pelo recurso mais valioso que você possui. Não é o seu dinheiro, não é o seu tempo, mas a sua atenção. E o budismo, há décadas, há séculos, ensina que a atenção é exatamente isso, o bem mais precioso que temos. A atenção plena é um dos 8 aspectos do caminho óctuplo. Não é um detalhe da prática, é um dos pilares do despertar. Porque onde vai a nossa atenção, vai a nossa vida. Se você passa 3 horas por dia no feed de notícias, é lá que sua vida está sendo gasta. Se você checa o celular 50 vezes por dia, sua mente está constantemente fragmentada, nunca inteiramente presente em lugar nenhum. E uma mente fragmentada é uma mente que sofre, mesmo que não consiga nomear exatamente o porquê sofre. Não é só o budismo que aponta isso. A ciência contemporânea converge para isso também. Estudos de universidades como Harvard, Stanford e Oxford mostram que o uso excessivo de redes sociais está associado ao aumento de ansiedade, depressão, insônia e diminuição da capacidade de concentração, especialmente em jovens. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que após uma interrupção digital, o cérebro leva, em média, 23 minutos para retornar ao nível de foco que tinha antes. 23 minutos para uma notificação de alguns segundos. E nós recebemos dezenas dessas notificações por dia. Isso é condicionamento que se aprofunda com a repetição. Cada vez que respondemos automaticamente a uma notificação, reforçamos esse padrão. Cada vez que pausamos e escolhemos conscientemente, criamos um novo caminho. Então, o que fazer? Como usar a tecnologia como ferramenta e não como corrente que nos aprisiona, você pode estar pensando. O budismo nos oferece a estrutura, mas a aplicação prática cada um precisa encontrar para si. Mas deixo aqui
alguns pontos de reflexões úteis. O primeiro é criar espaços sem tecnologia, refeições sem celular na mesa, a meia hora do dia sem tela, o quarto como território de descanso, não de ficar rolando a tela do celular, não porque a tecnologia seja proibida nesses momentos, mas porque nesses espaços você se lembra de que existe uma vida além da tela. O segundo é pausa antes do clique. Antes de abrir um aplicativo, um segundo de consciência. Por que estou abrindo isso agora? Busco informação, conexão, distração ou estou apenas no piloto automático? Não para se julgar, e sim para se conhecer. O terceiro é o jejum digital periódico. Uma tarde por semana, um dia por mês. Tire um tempo deliberadamente desconectado. No início pode gerar desconforto geral. Esse desconforto é informação valiosa sobre o grau de dependência que se instalou em você. O quarto é usar a tecnologia para aprofundar, não para dispersar. Há uma diferença enorme entre abrir o celular para ouvir um ensinamento budista, aprender algo novo ou se conectar com quem você ama e abrir o celular para consumir passivamente conteúdo que foi escolhido por um algoritmo para te manter preso. A intenção transforma o ato. Agora eu quero terminar com algo que raramente se fala quando o assunto é tecnologia. O silêncio. Não o silêncio como ausência de barulho. O silêncio interior, aquele espaço entre um pensamento e outro, entre um estímulo e uma reação, entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. É nesse silêncio que a intuição fala, é nesse silêncio que a criatividade emerge. É nesse silêncio que você consegue ouvir o que realmente sente, não o que o feed te diz para sentir. E a tecnologia, quando usada de forma irrefletida, rouba exatamente esse silêncio. Preencha cada fresta de tempo livre, cada espera no elevador, cada fila no banco, cada momento de tédio, que não é, como parece, tempo perdido, mas espaço fértil onde a mente processa, descansa e cria. O Buda passou semanas em silêncio sobre a árvore Bodhi, antes do despertar. Não estou sugerindo aqui que você abandone tudo e vá meditar numa floresta, mas estou sugerindo que você proteja com cuidado e intenção alguns momentos de silêncio ao longo do seu dia, porque é lá, nesse espaço quieto, que você ainda é você. Não o perfil, não o consumidor, não o seguidor, mas você. Para encerrarmos esse episódio, a tecnologia não vai desaparecer, nem deveria. Mas a pergunta que o budismo nos convida a fazer hoje, amanhã e todos os dias é simples. Neste momento, a tecnologia está me servindo ou eu estou servindo a ela? Se a resposta for honesta, ela já mostra o caminho. Obrigado por estar aqui e por ter dado atenção, esse bem tão precioso, a esse episódio. Se ele tocou em algo para você, compartilhe com alguém que você sente que está preso nas correntes digitais sem perceber. No próximo episódio, vamos falar sobre algo que vai na contramão de tudo que o mundo moderno nos vende: a simplicidade e a arte de ter menos. Um abraço e até o próximo episódio de Olhar Búdico. Amor para todos os seres, hoje e sempre.